Que a graça e a paz do Senhor Jesus encha o coração de todos vocês, para que a gente se alegre na palavra do Senhor e possa meditar nessa santa palavra e sermos edificados por ela. Eu convido você a abrir a Santa Escritura, no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós faremos a leitura de 3 versículos. Mateus, capítulo 8. Faremos a leitura dos versículos 18, 19 e 20. A palavra do Senhor diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Até aqui. Senhor, nosso Deus, estamos diante da Tua palavra. Uma palavra que é santa, uma palavra que foi concebida, Pai, pelo poder do alto céu, foi concebida pela Tua inspiração e é a Tua palavra revelada a nós. Que o Senhor nos edifique com esta palavra nesta manhã, é o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele está em um contexto em que Jesus realizava grandes sinais e grandes milagres. Se a gente voltar um pouquinho aí, desde o capítulo 4, 5, a gente verifica essa situação. E diz o texto que um escriba se aproximou de Jesus, e esse escriba, ele tinha conhecimento desses fatos, e muito provavelmente ele tenha presenciado alguns desses grandes feitos do Senhor Jesus, que ensinava, que curava enfermos, que expelia demônios. Essa era a realidade que aquele escriba estava inserido. Então, quando o escriba diz: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores, a gente precisa considerar que ele estava ali movido pelas circunstâncias, por aquele momento, o que não tem nada de errado nisso. Aquele escriba era o que a gente pode chamar de uma testemunha ocular da história. Ele estava presenciando aqueles grandes sinais, aqueles grandes feitos do Senhor Jesus. Portanto, não lhe faltavam motivos para querer ficar perto de Jesus e também de querer fazer parte daquele ministério, porque afinal de contas ele estava maravilhado com aquela situação. Ocorre que o Senhor Jesus, como sendo o próprio Deus, ele conhecia o coração e as intenções daquele homem. Então, diante daquela afirmação em que o escriba encheu o peito e falou: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores, a resposta de Jesus foi a seguinte: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu quero aqui trazer um comparativo para que a gente possa contextualizar isso com toda a Escritura, né? Nós temos um episódio semelhante, desta vez envolvendo Pedro, que está relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 33 e 34. Ali, Pedro disse o seguinte: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Então vejam que, assim como o escriba fez lá, ele fez uma afirmação contundente de que seguiria Jesus para onde quer que fores. Aqui também Pedro, ele diz: Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas vejam que do mesmo modo, Jesus aqui também faz uma advertência a Pedro. Ele diz aqui: afirmo-te, Pedro, que hoje
3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então veja, em ambas as situações, o Senhor Jesus, ele não rejeitou aquela pronta disposição manifestada, tanto pelo escriba como por Pedro. Porém, Jesus os advertiu, para que ficassem cientes das dificuldades de seguir o Senhor Jesus. Em outras palavras, o Senhor Jesus disse aos dois: ótimo, vocês têm convicção, mas pensem bem sobre o que estão dizendo, porque conhecendo o coração de vocês, eu sei que vocês não estão prontos para me seguir. Então, nesse contexto, eu quero propor aqui para vocês uma meditação a respeito de alguns pontos de aplicação na nossa vida prática. Primeiro ponto, nós devemos ter cuidado com os votos precipitados. Esse é um ponto de atenção. Em Provérbios, capítulo 19, verso 2, diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Meus irmãos, nós sabemos, e não precisamos discorrer muito, que no campo das emoções, o ser humano ele é uma tempestade perfeita. O ser humano no campo das emoções, ele vai de alto a baixo, ele tem picos de emoção. Nós somos seres emotivos, movidos principalmente pelo que vemos e pelo que desejamos. E às vezes, nós temos de engolir as nossas próprias palavras, quando os próprios fatos, quando a nossa própria conduta as refuta. Muitas vezes nós somos obrigados a engolir, porque nós nos precipitamos com certas coisas. As palavras do ser humano, portanto, elas são instáveis, até por conta do nosso desejo natural de pertencimento, que mexe com as nossas emoções. Normalmente, os nossos objetivos estão relacionados a pertencer a um determinado grupo, ou a um determinado lugar, ou a buscarmos algum reconhecimento ou alguns destaque. Então, nesse contexto, quem era o escriba? Quem eram os escribas? O que a Bíblia nos informa sobre eles? A Bíblia diz que os escribas eram pessoas que no Antigo Testamento, elas lidavam com documentos, elas são tidas até como um escrivão, como escrivães no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, elas aparecem com a função de preservar a lei. Portanto, os escribas eram pessoas que eram chamadas também de mestres e de doutores da lei. Então, o Evangelho de Marcos, ele fala a respeito de como o Senhor Jesus fazia advertências em relação aos escribas. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, de 38 a 40, ele vai dizer: guardai-vos dos escribas. Lembrando que o escriba é esse que fez a afirmação: Jesus, mestre, seguirei para onde quer que fores. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas da viúva e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, a partir desse texto, em que é revelada ali uma advertência de Jesus em relação aos escribas, é possível a gente perceber que talvez aquele escriba, com aquela afirmação, ele buscasse algum reconhecimento, algum elogio, talvez, né? Mas ele obteve ali uma advertência de Jesus, dizendo que segui-lo não seria fácil. Então, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele deixa claro que segui-lo é algo difícil, não é algo que nós devemos manifestar simplesmente movido por uma circunstância ou simplesmente movido por uma emoção. Quando o Senhor Jesus, ele envia os 70 discípulos, isso está lá em Lucas, no capítulo 10, de 1 a 12, ele faz ali algumas
ele dá algumas ordens diretas. Então ele diz assim: olha, vocês não vão perder tempo, vocês não vão carregar peso necessário, vocês não vão se deter em saudações longas. Então, a missão, Jesus deixa claro para aqueles 70 que a missão de seguir Jesus e de levar o evangelho é uma missão que exige foco, exige propósito. E outra coisa que o ser humano não gosta: os enviados, eles permanecem anônimos. Eles não têm os nomes exaltados pela sociedade. Nenhum nome é registrado, porque não importa, porque o que importa não é quem são, mas o que anuncia. Então, o importante não é o mensageiro. O importante aqui não sou eu. O importante é a mensagem. Então, o foco do evangelho está na mensagem. Esse anonimato não é por acaso. Ele revela a urgência de um reino que não pode esperar por grandes nomes. Jesus escolhe pessoas comuns para mostrar a força da missão que está na mensagem e não no mensageiro, e cuja obediência revela a grandeza de Cristo. Então, se o escriba buscava algum reconhecimento ao fazer aquela manifestação: mestre, seguirei-te por onde quer que fores, a advertência de Jesus deve ter sido um balde de água fria para ele, né? Existe uma frase que é atribuída a Spurgeon, que diz assim: os convertidos, entre aspas, que nascem emocionados, eles morrem quando a emoção acaba. Então, veja bem, nós precisamos ter cuidado com a possibilidade de votos precipitados de nossa parte, como de outras pessoas. Mas é importante também, além de tomar esse cuidado, além de ter essa cautela, é importante também a questão de seguir a Jesus pelos motivos certos. A mensagem do evangelho, ela não veio trazer um castelo de ouro para cada cristão, nem uma glória terrena. O evangelho, é bom que fique claro, que ele veio nos livrar da ira de Deus, para nos levar para uma terra futura. Aqui nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. A função principal do evangelho não é distribuir bênçãos, e sim de nos reconciliar com Deus. Essa é a função do evangelho. Essa é uma frase atribuída a Martin Lloyd Jones. Ao dizer que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, o Senhor Jesus dá uma mensagem clara: quem quer me seguir terá de renunciar ao conforto. Nós vivemos numa sociedade que busca o conforto, uma sociedade que prioriza o conforto e o prazer. E é importante a gente refletir que, se a nossa vida está confortável demais, é provável que a gente esteja se afastando dos caminhos ensinados por Jesus. Mas como assim? Você pode falar assim: como assim, presbítero? Quer dizer que é errado eu ter uma moradia? É errado eu ter um emprego, eu ter um carro? Não. Essas coisas em si mesmas, elas não são erradas. A questão é que o conforto a que Jesus se refere não se restringe simplesmente às coisas materiais. O conforto aqui que Jesus se refere que nós não teremos, ele não se restringe a uma boa noite de sono, ele vai muito além. Será que você já recusou um convite, uma oferta, uma proposta, seja no campo pessoal ou profissional, porque a sua consciência acusou uma desconformidade com os ensinamentos de Jesus? Isso é um desconforto. A sua consciência acusa se você aceitar algo que esteja em desconformidade, algo que você entenda que seja pecado. Meus irmãos, eu estava refletindo nisso essa semana, e foi divulgado um laudo daquele acidente da Passaredo, da Voipaz. E eu fiquei imaginando a situação daquelas famílias, porque o laudo técnico, ele apontou que aquele avião, ele não tinha condições de voar. Ele não estava em condições de voar.
os pilotos, eles tiveram 8 avisos de que aquele avião poderia cair. E o resumo técnico do órgão ali do CENIPA foi o seguinte: havia naquela empresa uma cultura de normalização de desvios. Então não se trata de apontar o dedo para o piloto, porque era um conjunto de coisas. Agora, eu fiquei pensando, cultura de normalização de delitos. Será que nós também não adotamos isso na nossa vida? Será que nós também não adotamos uma cultura de normalização do pecado na nossa vida? Aqueles pilotos, eles ignoraram 8 sinais de que aquele avião poderia cair. Meus irmãos, eles não fizeram nada. Eu não acreditei naquilo. Eu já andei nesse avião, talvez você já tivesse andado. Eles tiveram 8 sinais de que aquele avião poderia cair. E tinha mais de 60 pessoas ali, eles não fizeram nada que pudesse mudar. O que o órgão técnico aqui chama de cultura de normalização do desvio, o apóstolo Paulo deu outro nome para isso. O apóstolo Paulo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, ele fala que as pessoas, quando elas são enredadas, quando elas são cooptadas pelo engano, pelo erro, elas têm cauterizada a própria consciência. Aqueles pilotos, eles estavam com a consciência cauterizada. A consciência cauterizada é quando já não tem mais sensibilidade. É quando perdeu a capacidade de ter alguma sensibilidade. Essa cultura de normalização para eles era normal. Muito provavelmente porque eles já tinham passado por aquela situação antes e o avião não caiu. Então eles acharam, não vai cair. Não caiu antes, não vai cair agora. E não é isso que acontece na nossa vida quando a gente insiste no pecado e a gente vai solenemente para a morte, ignorando todos os sinais? O Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. O Senhor deu a esses pilotos aqui 8 chances deles tomarem uma atitude de salvar aquele avião. Eles não fizeram nada, porque estavam com a mente cauterizadas. A salvação pertence a Deus. Eu não estou aqui acusando ninguém, até porque não são só os pilotos, eram os mecânicos, os diretores, é tudo, é um conjunto. Mas, através de um acontecimento como esse, a gente precisa avaliar a nossa vida. Será que nós não estamos agindo assim? Normalizando os desvios, o pecado, e caminhando solenemente para a morte, ignorando todos os alertas que são dados? Então, seguir a Cristo é algo que não é fácil. Mas nós precisamos entender também que seguir a Cristo exige uma convicção de que não depende das circunstâncias. E aqui é importante a gente fazer um contraponto a tudo que nós falamos até agora. Se por um lado nós podemos fazer declarações de que vamos seguir Jesus a qualquer custo, baseado às vezes numa circunstância, numa emoção. Se por um lado nós podemos cometer o erro de seguir Jesus pelos motivos errados, buscando conforto, e é algo que Ele não vai nos dar. Aqui nós precisamos recorrer à Escritura Sagrada para entender que a Bíblia, ela tem algo que nos motiva. Algo que nos motiva. A Bíblia tem uma expressão, ainda que ela é muito bonita. Eu acho maravilhoso. Nós temos, por exemplo, o Salmo 23, que é muito conhecido. O Salmo de Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja, o salmista aqui, ele não estava passando pelo vale da sombra da morte, mas a fé dele era tão madura, que ele falou assim: ainda que eu
passe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O Salmo 46 também diz assim: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. O profeta Abacuque, no capítulo 3, 17 e 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira não minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então aqui, esse ainda que é uma declaração de fé incondicional. Ainda que as coisas não estejam indo bem, não temeremos. Não deixarei de me alegrar no Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Então, meus irmãos, quando nós estivermos numa situação de dificuldade, como eu disse, muitas vezes nós podemos normalizar o pecado na nossa vida por causa de algum medo. Será que na empresa onde você trabalha, você já aceitou fazer alguma coisa errada por medo de perder o emprego? Talvez tenha sido isso que aconteceu com esse pessoal que eu citei aqui, do avião. Eles tinham contas para pagar, assim como eu tenho, você tem. Eles tinham família para cuidar. Então, por isso que eu disse, eu não estou apontando o dedo, mas serve de alerta para nós. Só que a palavra do Senhor diz assim: ainda que você perca o emprego, ainda que você não tenha saúde, ainda que as coisas não vão bem, a palavra do Senhor, ela nos dá esperança através desses textos que eu li, porque o Senhor não abandona os seus, o Senhor estará com cada um de vocês, com cada um de nós, e nós não devemos temer. Então, por isso, meus irmãos, nós não podemos normalizar os desvios na nossa vida, nós não podemos normalizar o pecado na nossa vida, ainda que isso custe, ainda que isso nos faça perder o emprego, ainda que isso nos faça perder dinheiro. O Salmo 15, quando ele fala ali dos cidadãos dos céus, ele fala, né, aquele que sofre um dano, aquele que jura com dano próprio. Meus irmãos, se tiver que sofrer um dano, que a gente sofra, para honrar o nome de Deus, porque Ele promete estar com cada um de nós. Essa semana o nosso irmão Jeter compartilhou um testemunho com a gente, depois o pastor até colocou no grupo. Ele estava indo para a USP, ali na Avenida Caramuru, 5h20 da manhã, na hora daquela tempestade, e estava tudo bem, ele simplesmente mais um dia normal. De repente o tempo fechou, veio aquele vento, começou a cair galho em cima do carro dele, começou a cair tudo. Ele parou o carro, segundo o nosso irmão Jeter, se deitou no carro e ficou clamando: Senhor Jesus, me salva, não deixa eu morrer agora. Então veja, a nossa vida é assim, às vezes as coisas estão indo bem, estão indo tudo tranquilo. De repente, em 5 minutos vem uma tempestade. E nós temos que fazer isso mesmo, nós temos que clamar a Deus, porque a palavra de Deus diz aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a terra se transtorne, ainda que a figueira não floresça, o nome do Senhor é aquele que nos dá segurança. Então, nós precisamos fazer uma confissão de fé madura, refletida, cheia do Espírito Santo. Porque o Senhor é aquele que fortalece a nossa fé. Ele é aquele que nos guarda do mal. Ele é aquele que nos socorre no dia da angústia. E meus irmãos, eu já quero encerrar com uma frase que é atribuída a Hendrickson. E como nós devemos nos portar, como que o crente deve se portar diante das situações. O crente é uma pessoa, quanto ao passado, agradecida. Quanto ao presente, tranquila.
Quanto ao futuro, confiante. Então é isso, fiquem com essa mensagem nesta manhã. Agradeça a Deus pelo passado, seja tranquilo em relação ao presente e confiante em relação ao futuro. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu gostaria, se possível, que você fique de pé para nós orarmos. E eu vou convidar o pastor Célio para que venha à frente aqui impetrar a bênção. E nós vamos aproveitar esse momento e fazer uma oração pelas pessoas que sofreram danos. Há algumas pessoas desabrigadas na nossa cidade. Ontem eu precisei ir até o HC, fazer uma visita, e a destruição para aquela região lá é muito maior do que para cá. Talvez aqui nessa região leste, a gente não tenha noção, mas a coisa lá é muito feia. E realmente, muitos prejuízos foram causados, uma morte foi notada, mas nós vamos orar agora, e na sequência eu peço o meu irmão, o pastor Célio, para impetrar a bênção aqui para nós. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra que tivemos o privilégio de meditar nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos edifica, nos fortalece, nos exorta e dá direção para as nossas vidas. Senhor, nós nos lembramos daqueles que sofreram, Pai, prejuízos, dos familiares que perderam parentes, Pai, por conta dessa tempestade que caiu sobre a nossa cidade. Ó Deus, ajude a cada um, que o Senhor permita que o socorro, através do alimento, do medicamento, do abrigo, chegue àqueles que ficaram desabrigados. Que o Senhor proteja a nossa cidade, Pai. E mais que isso, que a Tua boa mão, Senhor, nos ajude a levar o Evangelho, Pai, para fora dessas quatro paredes. Para que o Evangelho do Senhor Jesus alcance a todos, Pai, que estão aflitos. Porque só o Evangelho, só essa palavra do Senhor Jesus pode, Pai, transformar vidas, pode trazer salvação. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém.